Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horas vocês estão assistindo a esse vídeo. Hoje eu vim aqui explicar para vocês alguns exercícios que estão na nossa apostila a respeito de transitividade verbal, tá? Esse é um conteúdo gramatical, a gente vai fazer algumas análises da língua, tá? Das relações das palavras, nas frases, e bem legalzinho, vocês vão ver. Que atividades vocês devem fazer? Então, este vídeo é explicativo para que vocês realizem as atividades 1, 2 e 3 da página 4 da apostila de junho de vocês, tá? As páginas 1 e 2 possuem uma interpretação de texto que nós faremos em outra data. Bom, pessoal, vamos começar falando o que é a transitividade verbal. A transitividade verbal, ela é a relação do verbo com seus complementos. Se ele precisa de complemento ou não, de que maneira que ele vai se ligar a esse complemento. Então, é isso que a gente vai falar, tá? Aqui a gente está falando apenas de algumas partes dessa matéria, tá bom? Sobre a transitividade verbal, então não está completo toda a teoria a respeito disso. Eu estou explicando apenas o que vocês conseguem, o que vocês precisam para poderem fazer a atividade da nossa apostila. Bom, vamos analisar duas frases aqui. Ontem à noite, minha irmã saiu. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Você entendeu o que eu quis dizer? Provavelmente sim, você entendeu o que eu quis dizer. Por quê? Porque o verbo sair é um verbo intransitivo. Ele é um verbo que não precisa de complemento. Ele é um verbo que tem sentido completo. Ontem à noite, minha irmã saiu. Você conseguiu entender essa frase? Com certeza. Por quê? Porque ela tem um sentido completo. Agora, vamos analisar essa outra frase aqui. Olha só. Semana passada eu comprei. Obviamente você deve estar assim, tá, comprou o quê? Por quê? Porque o verbo comprar, ele não é que nem o verbo sair, que tem um sentido completo. Ele é um verbo que precisa de um complemento. Eu preciso dar mais informações para que a minha mensagem seja entendida, para que a minha sentença faça sentido. Bom, então, vamos aos nomes, né? Como dizem, vamos dar nome aos bois. Quando o verbo tem sentido completo, sozinho, ele se chama verbo intransitivo. Agora, se ele não tem sentido completo sozinho, se eu preciso acrescentar alguma coisa, se eu preciso explicar algo mais, ele se chama verbo transitivo, ok? Aqui nós temos alguns exemplos. Olha, eu ouvi um barulho. Gente, quem ouve alguma coisa. Se eu simplesmente disser para vocês, eu ouviu o quê? Vocês vão me perguntar. Então, isso significa que o verbo ouvir é um verbo que precisa de complemento. Então, é um verbo transitivo. Eu acredito em fantasmas. Quem acredita, acredita em alguma coisa, né? Então, se eu disser apenas eu acredito, também vai faltar uma informação. Então, a gente diz que o verbo acreditar é um verbo transitivo, porque ele precisa de complementos. Ontem, meu primo nasceu. Nasceu, acabou, eu não precisei dizer mais nada. Então, nascer é um verbo que tem sentido completo, ou seja, ele é um verbo intransitivo. Quem nasce, nasce, é um verbo de sentido completo. Verbo intransitivo. Noite passada, eu chorei. Chorar, chorei, acabou. Não preciso complementar mais nada, você entendeu a minha sentença, a minha mensagem. Então, eu digo que chorar é um verbo que tem sentido completo, ou seja, o verbo chorar é um verbo intransitivo. Bom, agora que a gente já sabe que um verbo que não precisa de complemento é um verbo intransitivo e que um verbo que precisa de complemento é um verbo transitivo, nós vamos falar sobre os dois tipos de verbo transitivo. Ele tem uns grupinhos ali. Vamos falar sobre dois. Temos mais, mas neste vídeo falaremos sobre dois. Bom, quando o verbo, vocês devem ter percebido, vou mostrar o exemplo anterior e depois mostro o exemplo seguinte. Eu ouvi um barulho. Ouvi barulho, né? Um barulho. Eu não tive nenhuma preposição. Eu acredito em fantasmas. Eu tive aí uma preposição entre o verbo e o complemento, e o fantasmas, no caso, que é o complemento. E o que isso significa? Isso significa que quando o verbo se ligar de forma direta ao seu complemento,
ele se chama verbo transitivo direto, quando eu não faço uso de preposição. Agora, se o verbo tem uma preposição, se para se ligar ao seu complemento eu preciso de uma preposição, eu vou chamá-lo de verbo transitivo indireto, porque ele se liga de forma indireta por meio de uma preposição. Existe alguma coisinha ali entre ele e o seu complemento. Bom, olha os exemplos. Eu preciso de ajuda. De é uma preposição. Ou seja, quem precisa de alguma coisa. Por causa desse de, que é uma preposição, nós dizemos que nesta sentença o verbo precisar é um verbo transitivo indireto, ok? Assim como o exemplo seguinte, eu confio em você. Então, o verbo confiar aqui nesta sentença está como um verbo transitivo indireto, porque quem confia, confia em algo, em alguma coisa, e em é uma preposição. Compramos bolo ontem. Quem compra, compra alguma coisa. Compramos o quê? Bolo. Tem o complemento? Tenho. É bolo. Tenho preposição? Não, não tenho nenhuma preposição. Ou seja, o verbo comprar nesse sentido está como um verbo transitivo direto. Não pede preposição para se ligar ao seu complemento. Lavamos a louça do almoço. Lavamos o quê? A louça. Ah, professora, mas tem um A aqui no meio. Esse A não é preposição? Não. Eu vou explicar para vocês o que é a preposição. O que nós temos aqui é um artigo. Igual, por exemplo, se eu disser que eu comprei um bolo, comprei o bolo. Isso tudo é artigo, não é preposição, tá? Tem uma dica que eu costumo dar, eu acho que está nos próximos slides. Se não tiver, eu volto a falar para vocês. Eu vou mostrar aqui algumas das principais preposições, as que mais aparecem aí, ó, preposições essenciais. A, ante, após, até, com, contra, em. O em não tá aqui. Ah, tá sim. Em, entre, para, tá? Então, por exemplo, eu confio em você. Eu vou a algum lugar. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu disse algo para alguém, tá? Então, a gente tem essas preposições aí que acompanham os verbinhos. E essas preposições a gente tem que prestar atenção porque muitas vezes elas vão estar combinadas com outras palavras. Então, por exemplo, o a de preposição mais o artigo, o artigo masculino, fica ao. O em, preposição, mais o a de artigo fica na, tá? O de, preposição, e o isso fica disso, né? O outro pronome demonstrativo, isso. Então, fica disso. Então, às vezes, ela vai se ligar a outras palavrinhas e a gente precisa prestar atenção nisso. A preposição a, ela é um caso especial. É o seguinte, quando ela estiver da preposição, estiver na sentença, né? Eu tenho um verbo que rege a preposição a. E ela estiver na sentença, ela vai aparecer da seguinte maneira, geralmente. Com a, com crase, que é esse acento grave que fica apontando aqui para o lado esquerdo, que é diferente do acento que a gente usa, o acento agudo que a gente usa para acentuar as palavras, tipo água, que é para lá, né? Ele aponta para a direita. O acento da crase aponta para a esquerda, é o acento grave. Ou, quando estiver diante de uma palavra masculina, será ao. Por exemplo, eu fui ao banco. Eu fui a algum lugar e este lugar é o banco. Então, eu fui ao banco. Juntei preposição e artigo. Na palavra feminina, diante da palavra feminina, a gente não vai ficar falando eu fui a farmácia. Ah, eu fui a farmácia. Não. Então, o que a língua portuguesa fez? Simplificou. Juntamos o a de preposição junto com o a de artigo num azinho só e colocamos um acento agudo, grave, colocamos um acento para indicar que ali existe uma preposição e um artigo. Então, quando, por exemplo, vou voltar aqui. Então, quando você olhar essa frase aqui, olha, lavamos a louça do almoço. Será que é preposição? Não tem crase, não tem o ozinho aqui para ficar ao, não é preposição, tá? No geral. E eu não vou colocar nenhum exemplo que vá confundir vocês, tá bom? Aqui. Exemplos. O homem apreciava
a beleza do mar. Apreciava o quê? A beleza. Eu não tenho... Ele apreciava a alguma coisa? Não, ele apreciava alguma coisa. Então, esse azinho aqui, ó, não tem crase, não tem o, é um a de artigo. Minha irmã foi à padaria. A. Olha o acento grave aqui, né? A crasezinha, então, este a representa uma preposição. Isso significa o quê, então? Que neste exemplo, o verbo ir, que aqui tá como foi, né? Que é o verbo ir conjugado no pretérito perfeito, no passado, ele quer dizer, então, que é um verbo transitivo indireto, tá? Porque pede preposição. Enquanto aqui, olha, apreciava a beleza, apreciar, apreciava alguma coisa, não tem o uso de preposição, então é um transitivo direto. E o homem foi ao cemitério, olha aqui o que eu tinha dito, diante, então, de uma palavra masculina, fica ao, e aqui nós temos, então, a representação de uma preposição, portanto, temos um verbo transitivo indireto, ok? Bom, uma dica, pessoal, sempre que você for analisar uma frase, fala assim, classifique o verbo, classifique o objeto e tal, faça uma pergunta ao verbo, encontre o verbo na sentença e pergunte a ele. Por exemplo, eu gosto de ler livros, óbvio, de ler histórias. Aí você encontra o verbo lá, gostar. Gosto de quê? Né? Ou eu fiz macarrão. Eu fiz o quê? Nessa perguntinha, a gente já vai ter uma boa dica aí do caso do verbo ser transitivo direto ou indireto. Por quê? Se na minha pergunta eu já tenho a presença de uma preposição, isso significa que esse verbo é transitivo indireto. E se eu não tenho uma preposição na minha perguntinha, o verbo significa que ele é um transitivo direto. Vamos ver os exemplos. Os alunos limparam a mesa. Limparam o quê? Não tem preposição, ou é artigo, né? Limparam o quê? Ou seja, limpar é um verbo transitivo direto nessa sentença. Quem limpa, limpa alguma coisa. O que eles limparam? A mesa. As crianças dependem dos adultos. O verbo aqui é o depender, dependem. Dependem de quê? Do quê? Dos adultos. De. De uma preposição, professora. Então, significa que o verbo depender é um verbo, no caso, transitivo indireto, porque ele se ligou ao seu complemento por meio de uma preposição. A menina bebeu o leite. Bebeu o quê? Não tem preposição, então quem bebe, bebe alguma coisa, é verbo transitivo direto. Fabrício gosta de chocolate. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Poxa, verbo, ele gosta de quê? Do quê? De chocolate. Preposição, verbo transitivo indireto. Então, conversem com o verbo. Perguntem para o verbo, ele vai te responder. Agora, pessoal, nós falamos até o momento dos verbos, das classificações dos verbos e estamos deixando os complementos de lado, né? Então, vamos lá. Verbo, se precisa de complemento, se precisa de mais uma informação para ser entendido, é um verbo transitivo. Se liga ao seu complemento de forma direta, verbo transitivo direto, se não precisa de preposição. Se precisa de preposição e então se liga ao seu complemento de forma indireta, verbo transitivo indireto. E o complemento? O complemento se chama objeto, tá? E aí, gente, não tem segredo. Sabe aquela coisa da matemática? É relativamente proporcional? Pois é. Então é o seguinte, se você tem um verbo transitivo indireto, o complemento dele vai ser o objeto indireto. E se o verbo é transitivo direto, o complemento dele vai ser o objeto direto. Então não tem segredo. Se você descobrir o verbo, você vai saber a classificação do seu objeto também, tá? Pelo menos nesses dois exemplos aqui tá mais fácil da gente identificar isso. Olha só o exemplo. O narrador apreciava o ano letivo. Olha a perguntinha. Apreciava o quê? Como eu não tenho uso de preposição, e quem aprecia, aprecia alguma coisa, eu sei que é um verbo transitivo direto. O que ele apreciava? O ano letivo. Tudo isso está completando a ideia do verbo. Está me dizendo exatamente o que ele apreciava. Então, o ano letivo aqui é o objeto. Bom, se eu estou dizendo que o verbo apreciar é um verbo transitivo direto, então o objeto dele é o objeto direto, tá? Próximo exemplo. O narrador gostava de sua rotina escolar. Olha a perguntinha, gostava do quê?
Olha a preposição. Poxa, tem uma preposição. Então, isso significa que o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Beleza. E ele gostava de quê, então, verbo? De sua rotina escolar. Tudo isso de sua rotina escolar é o objeto. Objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque é o complemento de um verbo transitivo indireto. Vamos mais um exemplo? O ladrão roubou o carro. Verbo, roubou o quê? O carro. Verbo, o quê? Ah, você não pede preposição, roubar. Então, você é um verbo transitivo direto. E qual que é o seu complemento nessa frase? Roubou o quê? O carro. É o carro. O carro é o objeto. Objeto direto ou indireto? Direto. Por quê? Porque é o complemento de um verbo transitivo direto. Vamos ao segundo exemplo. Minha mãe precisa de ajuda. Verbo, minha mãe precisa de alguma coisa? De quê? Olha só, o verbo está pedindo preposição. Ah, verbo. Então, se você está pedindo preposição, quer dizer, então precisa que você é um verbo transitivo indireto? Sim, ele é. E aí, ele precisa de quê? Minha mãe precisa de quê? De ajuda. De ajuda é o complemento? É o objeto. Direto ou indireto? Objeto indireto. Porque o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Olha a preposição aqui. Tá? Vamos sintetizar? Vamos resumir tudo que a gente aprendeu hoje? Ó, transitividade verbal. Diz respeito ao trânsito que o verbo faz. A relação que ele tem com seus complementos ou não complementos. Verbo intransitivo é o verbo que não precisa de complemento, ele tem sentido completo, como, por exemplo, nascer, morrer, sair. Minha tia morreu, o bebê nasceu, eu saí. Acabou, não preciso dizer mais nada, tá? Aí o pessoal brinca, meus alunos costumam brincar assim. Ah, professora, mas morreu. Morreu de quê? Eu falei, isso já é curiosidade, o verbo não tem nada a ver com isso. Porque morrer é intransitivo, não pede complemento, tá? O resto é só curiosidade. Então, o verbo intransitivo não pede complemento. Verbo transitivo é o verbo que pede complemento, que precisa de alguma coisa para fazer sentido. Uma dica que eu dou para vocês. Pega a frase e pergunta para o verbo e coloca algo, alguma coisa, essa palavra, algo ou alguma coisa na frente. Se a frase ficar ok, ficou legal, significa que é um verbo transitivo mesmo, que ele pede complemento. Se a frase ficar esquisita, significa que é um verbo intransitivo. Como assim? Eu bebi alguma coisa. Ok, eu bebi alguma coisa. Essa frase não faz sentido, ela não tá legal. E aí eu posso complementar o que é essa alguma coisa? Eu bebi leite? Eu bebi água? Eu bebi alguma coisa. Bom, então é um verbo transitivo. Agora, se for um verbo intransitivo, por exemplo, eu chorei alguma coisa. Chorei alguma coisa? Será que a gente precisa falar que eu chorei lágrimas? Não preciso, isso aí, né, já é óbvio. Então, eu chorei alguma coisa? Ah, ficou estranho. Isso é porque o verbo é intransitivo e ele não precisa de complemento, tá? Eu morri alguma coisa. Não, eu morri. Não morri, na verdade, é só um exemplo. Mas então ficou estranho, é porque o verbo é intransitivo, tá? Então, o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. E aí, o verbo transitivo, até o momento, aprendemos que ele tem dois tipos: transitivo direto ou transitivo indireto. O que é o verbo transitivo indireto? É o verbo que precisa de uma preposição. É o verbo que precisa, que se liga ao seu complemento de forma indireta, por meio de uma preposição. Gostar de, confiar em, ir a. Verbo transitivo direto é o verbo que não pede preposição, ele se liga diretamente ao seu verbo, ao seu complemento, desculpa, gente. É o verbo que se liga diretamente ao seu complemento, ele não precisa de preposição, apenas de complemento. Então, ele é um verbo transitivo direto. Por exemplo, limpar algo, comer algo. Eu limpo a mesa, como o bolo, não preciso de preposição. E, quando eu tenho um verbo, eu tenho um complemento. O complemento dele se chama objeto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. E se o verbo é transitivo indireto, o objeto é indireto. Então, o que é isso? Objeto, objeto. Complemento. É aquilo que está respondendo a pergunta do verbo. Verbo, o que eu limpei? O chão.
limpar, verbo transitivo direto. O chão, objeto direto. Verbo, eu gosto de quê? De goiaba. De goiaba. Gostar, verbo transitivo indireto. De goiaba, objeto indireto. Não tem segredo, hein, gente? Não tem segredo. Bom, e aqui o último slidezinho nosso, tá? Você pode assistir, então, o vídeo explicativo que você já está assistindo, fazer os exercícios e é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou sempre disponível no WhatsApp. Até a próxima, pessoal!